Após a vitória colorada na estreia do Brasileirão contra o Bahia, o técnico Eduardo Cudê falou algumas coisas interessantes e necessárias na coletiva de imprensa. E eu tô falando, e com certeza tu já viu as declarações, do momento em que o Cudê colocou o dedo na ferida da imprensa gaúcha. Isso, ao meu ver, primeiramente, é muito necessário. Para quem não acompanhou, vou resumir. Basicamente, o Cudê disse que o tratamento que a imprensa gaúcha, ou alguns profissionais da imprensa do Rio Grande do Sul, tem com o Internacional e também com ele, excede o profissionalismo, chega a ser uma perseguição. Segundo ele, alguns jornalistas, desde 2020, assassinam ele, ou melhor, assassinam a reputação dele diariamente, independente do que ele faça. E também disse o seguinte, que alguns desses jornalistas ficam comentando de casa, ficam comentando do ar-condicionado. Isso porque não podem pisar no estádio Beira-Rio, não podem estar no meio da torcida, porque senão a torcida vai cobrar eles sobre o não consumir merda. Então, primeiro ponto, ao meu ver, uma fala necessária por parte do treinador do Internacional. E aqui eu não vou seguir o exemplo de alguns outros colegas com aquele corporativismo barato de ter que defender. Eu defendo sim a liberdade de expressão, já falei várias vezes por aqui, e a liberdade de imprensa. Só que a imprensa precisa ser profissional. E falta profissionalismo por parte de alguns profissionais da imprensa do Rio Grande do Sul e sobra uma má vontade em relação ao Internacional. E eu não estou falando especificamente do trabalho do técnico Eduardo Cudê, que sim, é um dos mais perseguidos da história do Inter pela imprensa. A imprensa daqui falava mal dele quando ele estava no Galo, quem dirá aqui no Rio Grande do Sul. Antes mesmo dele desembarcar agora de volta em Porto Alegre para treinar o Internacional novamente, ele já estava sendo criticado, repito, sem sequer ter desembarcado em Porto Alegre. Então sim, ele é um dos treinadores mais criticados pela imprensa gaúcha, que eu lembro, assim, dos que comandaram o Internacional. Mas eu quero falar também sobre os pesos e medidas diferentes que parte da imprensa gaúcha adota em relação ao Inter e ao seu rival o Grêmio. Parece que no Inter, para alguns profissionais, nada nunca presta. Vamos lembrar agora recentemente o caso do volante Fernando, que vem jogando muita bola e vem calando a boca de alguns jornalistas. Quem não lembra do Fernando antes de ter a primeira atuação com a camisa do Internacional, de ter profissional na imprensa em canhão de audiência, dizendo que hoje em dia era um jogador lento e que fazia muitas faltas. E isso está comprovado que não é verdade. E já estava comprovado que não era verdade na época. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal com as comparações, número a número, de faltas e de atuações por parte do Fernando. Falaram mal de um jogador que sequer havia desembarcado em Porto Alegre. Isso acontece em diversas outras situações. Então, ao meu ver, uma fala necessária por parte do treinador do Internacional. É claro, ele tem que fazer a parte dele, tem que treinar bem o time e tem que fazer o time jogar futebol. Mas é inegável que há um tratamento diferente e era necessário vir de alguém importante de dentro do clube, como é o treinador, essa crítica, essa fala, colocar o dedo na ferida. Porque não, torcedor colorado, o tratamento não é igual. Tem profissional na imprensa que trabalha dia e noite para criticar absolutamente tudo que acontece no Inter. Eu falei do caso do Fernando, mas a gente pode ir um pouco a mais. Quem não lembra no ano passado o Inter vencendo o Emelec fora de casa, num mata-mata de Libertadores, e uma hora depois ter comentarista entrando ao vivo na maior emissora de rádio do Rio Grande do Sul, falando que o Inter corria risco de rebaixamento no Brasileiro. Não exaltando a vitória colorada, é difícil na altitude, mas puxando uma crise. E mais, quem não lembra o Inter agora vencendo o Clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho, uma vitória no final do jogo e entrando comentarista ao vivo neste mesmo veículo de imprensa para lembrar os insucessos de Cudê no ano passado contra Curitiba e América. Não falou do Grenal, não elogiou o Grenal e mais, ainda disse que gostou mais da coletiva do Renato, em um momento em que o Inter
venceu. Então o tratamento é diferente, alguém precisava falar isso. Parabéns pro treinador do Internacional. Só que essa fala cria uma nova obrigação para a diretoria colorada. Isso porque agora, mais do que nunca, a direção do Internacional, através do seu presidente Alessandro Barcelos, do Magrão e também do Felipe Becker, que são os principais responsáveis, são os cabeças da gestão colorada, eles têm agora a obrigação de blindar o trabalho. E eu não falo somente o trabalho do técnico Eduardo Cudê, mas o trabalho no geral que está sendo feito no Internacional. E quando eu falo blindar, eu não estou dizendo blindar no dia a dia, que também é importante. Blindar publicamente. O presidente do Internacional precisa ir com frequência nos microfones desmentir algumas coisas que são faladas de forma errada por parte da imprensa tradicional. Isso precisa ser feito publicamente. E por que eu digo que é uma nova obrigação? Porque eu conheço o corporativismo que rola em grande parte da imprensa gaúcha. Não tenham dúvidas que agora, tanto o Inter quanto o Cudê vão apanhar mais do que nunca. Serão críticas dia e noite, críticas diárias. E não adianta os profissionais da imprensa terem um microfone na frente, terem enormes audiências dessas grandes emissoras para falar e o Internacional também não falar publicamente. Eu entendo que a linha adotada pela diretoria do Inter geralmente é uma linha mais tranquila, mais profissional, mas tem vezes que precisa falar. E agora, mais do que nunca, repito, o Inter vai apanhar dia e noite da imprensa gaúcha. Há um corporativismo para isso, que inclusive já está se mostrando desde o comentário do Cudê. A gente ouviu algumas coisas, algumas críticas um pouco acima ao Internacional após as declarações do Cudê. A diretoria colorada tem a obrigação de rebater publicamente e desmentir publicamente nos microfones os ataques que acontecerão e que já estão acontecendo. Essa fala do Cudê cria essa nova obrigação de a direção do Internacional deixar de ser tão polida e defender os interesses do clube também nos microfones. E ontem à noite o zagueiro Robert Renan postou em suas redes sociais uma foto em São Paulo. E isso acabou despertando uma certa dúvida por parte dos torcedores colorados. Afinal, é inegável. O Corinthians tem interesse em contar com Robert Renan. Já tinha antes do zagueiro ser contratado pelo Inter e agora observa essa situação incômoda que está o zagueiro no Internacional. Então Robert Renan postou essa foto em São Paulo causando essa dúvida. Olha, ele realmente está de saída? Bom, a gente tem algumas coisas para falar sobre isso para a gente encerrar esse papo. Primeira delas, o staff do Robert Renan afirma que não, ele não está de saída, ele estava aproveitando a folga em São Paulo. Só que é estranho falar folga porque ele não vem nem atuando, não vem sequer sendo relacionado. Mas enfim, essa é a justificativa oficial por parte do staff do Robert Renan. Outra coisa importante para a gente falar, tem diversos clubes brasileiros observando essa situação, tá? Bahia, Corinthians e Fluminense, por exemplo, têm observado a situação do Robert Renan no Internacional, esse afastamento no Internacional. Mas é importante destacar que caso ele saia do Inter, caso o Inter repasse esse empréstimo, só pode acontecer a partir de julho. Isso porque, embora o jogador esteja emprestado ao Inter, o vínculo dele é com o Zenit. Então tem que esperar abrir a janela de transferências internacional novamente. E aí entra o ponto mais importante, ao meu ver. Obviamente, quem acompanha o canal sabe, eu de cabeça quente vim aqui depois do jogo contra o Juventude, dizendo que tem que mandar embora, que não dá mais. E sim, eu sigo dizendo que ele foi descomprometido, que ele não pensou no torcedor naquele momento. Ele pensou muito mais num cortezinho pro Instagram, caso marcasse aquele pênalti de cavadinha, um pênalti que seria plástico, bonito, do que no torcedor que estava no estádio. E isso eu não retiro. Mas é fato. O Inter tá lidando mal com essa situação. Porque publicamente o Internacional e o próprio Felipe Becker deu uma entrevista na semana passada, que eu falei aqui com vocês, diz que é um grande jogador e que o Inter tem planos para ele. Mas ao mesmo tempo o Inter tá escondendo o atleta. Nós vemos as fotos dos treinos do Internacional, por exemplo, no Flickr do Internacional, que é a rede social de fotos, e não tem mais uma foto do Robert Renan
em nada, desde que ele errou aquele pênalti de cavadinha. Mas, desde aquele pênalti, o Robert Renan não entrou mais em campo e sequer foi relacionado nessas 2 últimas partidas. Só que assim, é um jogador que não ganha pouco e tá recebendo o seu salário em dia, para não ser utilizado, para estar sendo escondido pelo Internacional nas redes sociais, para não estar recebendo oportunidades, para não estar sequer entrando no banco de reservas. Essa situação está sendo muito mal conduzida pela parte do Inter. É natural que os torcedores venham e digam, como eu disse na hora da raiva, tem que mandar embora, não presta mais. Mas os dirigentes que estão lá têm que ter profissionalismo, têm que pensar de uma maneira diferente. Afinal, vai manter ou não vai manter o jogador? Não faz sentido estar pagando salário em dia, um salário alto para não utilizar, para não deixar ele sequer no banco de reservas. Isso não faz o mínimo sentido. Se realmente tem planos, como dizem publicamente, coloca no banco de reservas, nem que seja. E eu sei que isso também é responsabilidade do técnico Eduardo Cudê, mas coloca no banco de reservas e se precisar utilizar, coloca, vai tomar, vai, a torcida vai xingar, mas se atuar bem, se tiver uma sequência de jogos bons e ele tem sim qualidade dentro de campo para isso, vai passar, a torcida vai voltar a apoiar, vai seguir em frente. O que não dá é para deixar um cara afastado, um cara com salário alto, sem sequer sendo relacionado e seguir sendo pago pelo Inter. Em uma situação que, caso o Inter realmente desista do jogador, ele só poderá encontrar um novo clube lá em julho. E aí, o Inter vai seguir deixando ele treinando 3 meses aí, recebendo salário sem ser utilizado? Não dá. Já que tá aqui, coloca nem que seja no banco de reservas e se uma hora o técnico Eduardo Cudê precisar, coloca para jogar. O que não dá é para manter essa situação. Mas repito, o Robert Renan está despertando os olhares de outros grandes clubes do futebol brasileiro que estão esperando somente uma oportunidade para tirar o jogador do Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, já te convido a comentar por aqui. O que tu achou da declaração do Cudê? Tu acha que ele fez certo em chegar e colocar o dedo na ferida, falar o que ao meu ver tinha que ser falado, ou ele poderia evitar esse confronto maior? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E como eu sempre falo no final dos vídeos, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!